Mateus capítulo 3 diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém. Você pode sentar. Irmãos, às vezes algumas pessoas se sentem impactadas pelo ministério da Voz da Restauração, que é impactante. Mas as pessoas pensam que vão chegar aqui, muitas vezes, e que nós vamos estar o tempo todo falando de, sei lá, das doutrinas loucas por aí, metralhando os mercenários, os hipócritas, os apóstatas. Esta é a base da nossa pregação. Mas a estrutura que nos leva a esta base não foi essa. Tem coisas que são muito difíceis de serem ditas. E você precisa de uma estrutura para falar. Não sei quantos aqui entendem um pouco, né? Essa coisa complicada chamada conjugação verbal. O que mais nós vemos são brasileiros falando errado. Porque essa tal de conjugação verbal, tem gente que diz que odeia esse negócio. Outros dizem que odeiam matemática. Então, se você ver uma pessoa que escreve bem, sem, vou usar essa palavra, mas ela não é a realidade, nenhum erro, sem nenhum erro, é uma coisa, até professor de português erra. Até professor de português. Mas se você vê uma pessoa que está escrevendo ali muito bem, ora, a estrutura da vida daquela pessoa não está naquele texto tão bem escrito. Está em anos de estudos que ficaram lá para trás. Amém, meu irmão? Olha um prédio daquele tamanho, como aquele prédio do Correio ali. Eu sei lá quantos andares tem ali, 40 andares. Sei lá. O que sustenta aquele prédio? É o que ninguém está vendo, né? Está lá embaixo. Eu vi aquele prédio ser construído, eu passava ali quase todo dia. Era o dia inteiro socando colunas de ferro para dentro do chão, uma loucura. Homens trabalhando dia e noite, temporal, ventania, eles todos vestidos, e aquilo não parava. E a gente aqui escutava a noite inteirinha, tam, tam, aquele barulho. Hoje, quando se olha para aquele prédio, que prédio bonito. É, prédio bonito. Foi um grande engenheiro que fez aquilo ali. Foi. Mas vai ver se aquela foi a primeira obra dele. Ninguém dá uma obra daquele tamanho para um engenheiro de primeira viagem. O que eu estou querendo mostrar para você? Que assim como a estrutura de um prédio, que ninguém nem vê, a gente só admira o que está em cima da terra, né? A estrutura do prédio que está sustentando toda aquela beleza, assim como um engenheiro que nunca é a primeira obra dele um prédio daquele tamanho, porque ninguém é doido, as pessoas querem ver o histórico. Eu tenho uma obra, aí aparece um engenheiro, eu faço essa obra, tá, me mostra qual das obras você já fez nesse mundo. Ah, não, essa vai ser a primeira. Eu não vou arriscar na sua mão uma obra desse tamanho, sendo a sua primeira obra. Você arriscaria? Eu não arriscaria. Que dirá um empresário que vai investir milhões. Todo mundo quer ver histórico. E se a sua vida não tiver histórico, você é só uma fachada em cima da terra, mas vai desmontar. Você vai desmontar. Jesus falou assim: a quem assemelharei o homem prudente? O homem prudente é como a casa construída sobre a rocha.
Por quê? Porque todo mundo, todos nós sabemos que a rocha, ela é firme, ela vem lá do interior da terra e acabou a história, ela é firme, ela é inabalável. Constrói em cima da rocha e você fica tranquilo. Mas ele diz assim, o imprudente, ele constrói a sua casa sobre a areia. Ora, quem de nós vai construir alguma coisa sobre a areia? Você tem que fundamentar a coisa muito bem. Senão daqui a pouco, que castelo bonito. Vem o primeiro tremor de terra, a areia se move e teu castelo bonito trinca todinho. Daqui a pouco a defesa civil vem e diz assim, está proibido morar aqui dentro, isso aqui está com risco de cair, ninguém pode entrar aqui. Não é assim que as coisas funcionam? Assim é a nossa vida, irmão. Para mim olhar para ícones, verdadeiros ícones do evangelho durante décadas, pessoas que já pregavam em televisão e já reuniam multidões. Quando eu era ainda uma criança e nem convertido não era, esses homens já reuniam multidões, quando eu sequer sonhava com a existência de um Deus. Hoje eu estou aqui, aponto para a cara deles e os chamo de filhos do diabo, servos de Satanás, vendedores do povo de Deus. Você acha que isso é daqui agora que isso começou? Você está pensando que a minha estrutura é essa que você está vendo? A minha estrutura é que você não está vendo, meu irmão. A minha estrutura é que você não está vendo. Eu comi a Bíblia. Já falei. Acordava aos sábados de manhã, porque tinha um trabalho durante a semana, trabalhava no banco, essas coisas todas, e no sábado eu acordava só com um projeto de estudar Bíblia, só. Não existia internet, não tinha dinheiro para comprar livros, eu ia para a minha Bíblia e mandava ver na leitura. E às vezes a leitura era tão impressionante que eu passava às vezes um dia inteirinho só num único capítulo, porque aquilo parecia que estava vivo. Eu não conseguia sair daquela página. E as pessoas batiam, os meus colegas da igreja, os irmãos da igreja, batiam na porta, naquele portãozinho que está ali, e eles batiam e diziam, e aí, ô Tupi, vamos jogar uma bola lá no aterro? Eu disse assim, não vou não. Que isso, cara, um sábado desse, vai ficar em casa? Não estou podendo ir não. Fechava a porta, voltava para o meu cantinho, pegava a minha Bíblia, e ali o Espírito Santo ia falando. Irmão, eu converso com algumas pessoas, e digo assim, olha, eu não tenho canudo de engenharia, não tenho canudo de mestrado, mas as coisas que Deus me entregou na mão, se resume que foi por causa deste livro. E como eu sempre digo, se lá no mundo as pessoas passam pelos livros do mundo, pela matemática, pelo português, pela química, pela física, pela biologia, e elas são honradas lá no mundo, quanto mais o Deus deste livro não honrará quem passar por ele. Quanto mais o Deus desse livro não honrará, meu irmão. Então, o que nós temos feito com a nossa vida? Nós mergulhamos na Escritura. E nós tínhamos muita coisa que nós não entendíamos, obviamente, aconteceu comigo, com você e vai continuar acontecendo com um monte de gente. Tem coisas que você lê hoje para entender daqui a 10 anos, quando não mais. Então, meu irmão, a estrutura que eu tenho hoje, de falar certas coisas, de pregar, não é o que se vê hoje. O meu ministério, ele não é o que se vê hoje. O meu ministério, ele tem uma estrutura que não foi negligenciada nas dispensações passadas. Hoje, quando eu digo assim, alguém aparece aí dizendo, não, porque a doutrina da reencarnação, aí eu levanto logo e digo assim, filho do diabo. Não, mas por quê? Porque eu conheço a Bíblia, está pregando reencarnação, então é filho do diabo. Não, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo é um só, eu digo, é filho do diabo. Mas como tu não pode dizer, posso e digo, é filho do diabo.
Não, porque a grande igreja universal, um reino de Satanás sobre a terra. Porque a mundial do poder do diabo, do inferno, servos de Satanás. Isso não é de hoje, meu irmão, não é daqui para frente. Isso tem estrutura. Quando eu digo, irmão, vai lá atrás, os trabalhos estão na internet, vai estudar, está com dificuldade, pede aqui, a gente dá um jeito. Você tem que crescer, você tem que ter estrutura. Você tem que abrir a boca e Deus encher. Você tem que abrir a boca e o Espírito Santo falar através dos teus lábios, meu irmão. E não é falar o que você pensa, não é falar o que você acha, é falar o que ele pensa e o que ele acha. Não estamos aqui para pregar a nossa doutrina, a nossa vida, a nossa história, mas a doutrina, a vida e a história que ele tem trazido às nossas vidas. João Batista, quando ele aparece, meu irmão, dizendo, raça de víboras, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Como apareceu dizendo isso assim do nada? Nem ouses pensar nisso. Tem história. Para começar, já era filho de um sacerdote. Tinha um acesso maravilhoso aos pergaminhos. Desde pequeno foi instruído para assumir o sacerdócio. Aquele homem tem estrutura, aquele homem tem base. Deus não podia chamar qualquer um para a obra de João Batista. Não podia chamar Pedro. Eu vou te dizer o seguinte, não podia chamar Pedro para o que João Batista fez. Não podia chamar João, não podia chamar Tiago, não podia chamar Estevão, que era homem cheio de sabedoria e do Espírito, não podia chamar Estevão, só podia chamar João Batista. Sabe por quê? Porque para se fazer uma determinada obra espiritual, é necessário ter-se estrutura espiritual. E quando eu falo de estrutura espiritual, eu falo de conhecimento. Não é, eu li a Bíblia, eu sei tudo que está escrito na Bíblia. Não é isso que eu falo. Eu não chamo de conhecimento uma leitura bíblica, eu chamo de conhecimento um entendimento da Bíblia, não é a leitura. Muita gente lê, eu já li a Bíblia 5 vezes, dizia um homem para mim, um juiz. Leu a Bíblia 5 vezes para hoje estar desviado? Que adianta um homem ler a Bíblia 5 vezes se está desviado? Quem entende da Bíblia morre com Jesus Cristo. Quem entende agora, quem apenas lê, meu irmão, hoje o camarada é crente, amanhã ele é até muçulmano, vira até assassino muçulmano do islamismo, como nós temos visto vários. Cristão convertido ao islamismo, o quê? Impossível! Sabe o que é algo impossível? Impossível! Se alguém um dia chegou a ser cristão ao nível da palavra, jamais abandona Jesus Cristo. Se saiu do cristianismo e foi para outro lugar, é porque nunca foi um cristão, sempre foi um transeunte no meio da igreja. Duvido que alguém conheça verdadeiramente o Deus da Bíblia e dê as costas para ele. Impossível! Sabe o que é algo impossível? É impossível abandonar o Deus da Bíblia, impossível. Davi recebeu uma promessa de ser chicoteado de um monte de coisa, ele falou, manda ver, Senhor, bate, mas eu fico contigo. Ninguém abandona o Deus da Bíblia, meu irmão. Depois de conhecer, não. Agora, se está vivendo fantasias, é outra história, né? Então, João Batista, irmão, ele tem estrutura, ele tem história, ele tem um conceito dentro dele que permite Deus vir e realizar esta obra. Então não é apenas uma questão de João Batista, vem cá você, vamos realizar essa obra. Não é isso. Deus, quando passa para chamar alguém, o que ele faz? Ele procura estrutura na vida desse alguém. Então, muita gente vem para cá, para o ministério da geração Jesus Cristo, aí chega aqui e
Pastor, que eu ouvi aquela mensagem que você está falando de A, B, C, sei, meu irmão, mas não é isso que eu vou jogar para você. Eu preciso que você tenha estrutura hoje para você poder fazer o que eu faço amanhã. Porque hoje tenho eu para fazer, amanhã eu preciso de 7.000. Eu vou morrer, mas a minha missão é deixar 7.000 terríveis nessa terra. Esta é a minha missão. Mas eu sei que se você ficar ouvindo só a voz da restauração, só eu apontar, fulano é mercenário, fulano é apóstata, é um hipócrita, é um enganador, é um mentiroso, essa doutrina é falsa, só isso não vai te sustentar. Eu conheço e dou aula muito bem que nenhum teólogo no mundo dá sobre João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu explico até o DNA de Deus. Unigênito? Como que Jesus é unigênito? Deus tem código genético? Tem, Deus tem código genético. Eu explico isso, meu irmão. Eu tenho estrutura. Alguém pode até pegar um texto, olha, tem um texto aqui de João que diz assim, olha, no João 14, capítulo 5, diz assim, o verso 8, replicou Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Aí alguns usam esse texto aqui e dizem assim, está vendo? O Pai, o Filho, o Espírito Santo são apenas um. Aí eu digo assim, filho do diabo, mentiroso. Aqui não está dizendo isso. As pessoas podem até se basear em texto bíblico. Se a interpretação não estiver correta, eu boto o dedo na cara, mentiroso e filho do diabo. Mas é porque eu conheço a estrutura bíblica. É por isso que eu sou o último restaurador da era da igreja. Eu sou o último. Depois de mim, não se levantará nenhum outro homem que faça as obras que eu já deixarei feita. Nenhum outro. Tivemos na história João Batista, tivemos John Hus, tivemos Martinho Lutero, tivemos vários personagens na história. E hoje temos eu, sou o último restaurador da era do cristianismo. Quando eu era ainda uma criança, Benihim já montava tendas para pregar, e as tendas que ele montava para 1.000, 5.000 pessoas, virava uma formiguinha no meio de uma multidão. Era 50.000 pessoas em volta das tendas de Benihim. Hoje esse moleque aqui se levanta para dizer, é mais um servo do diabo. Você acha que se eu não estivesse falando algo segundo o Espírito Santo, que eu já não teria sido fulminado por Deus? Você acha que já não teria caído fogo do céu e me consumido? Quando eu digo que eu cuspo na cara do Jesus da Universal, que eu cuspo na cara do Jesus da Mundial, que eu cuspo na cara do Jesus da Internacional da Graça, você acha que eu já não teria sido fulminado por Deus? Ou eu sou um louco e Deus está me deixando viver como louco, ou eu sou muito homem de Deus. Isso, meu irmão, tem estrutura. Tem conhecimento bíblico na minha vida. O diabo atravessa a calçada quando ele me vê passar. O diabo não gosta nem de olhar para mim, ele não gosta de me encarar. Eu tenho experiência de passar em lugares e o diabo fugir. Só da minha presença, porque Deus tem me honrado, porque eu tenho honrado a sua palavra. E ele diz, aos que me honram, honrarei. João Batista, depois você vai ver Jeremias. Você acha que qualquer um podia fazer a obra que Jeremias fez? Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Jeremias foi ensinado um monte de coisa. Ele tinha como conviver ali, ele tinha acesso a pergaminho, ele tinha acesso a estudo, ele tinha acesso a informações espirituais. Chegou uma hora que Deus vira para ele, Jeremias, e vai falar com ele, e começa a lhe dar missões,
E Jeremias vai, se volta, se coloca na porta do templo e diz assim: o que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês vão entrar aqui dentro para quê? Para cultuar o quê? O Deus de Israel? Que nada, vocês vão levantar a mão, ele vai virar o rosto. Vocês vão cantar, ele vai tapar os ouvidos. Vocês vão orar, ele não vai ouvir. Meu irmão, você acha que um homem comum poderia parar na porta de um templo judeu e fazer isso? Do nada, tipo Deus virar assim: você aí, Jeremias, vai lá e faz isso. Meu irmão, tem que ter estrutura, senão sabe o que acontece? O homem foge. O homem não aguenta essa pressão, meu irmão. Quando Deus se revelou, quando Deus aqui deu, eu não tinha entendimento exato do que estava acontecendo, quando o anjo apareceu e o papel com o número 14 e a palavra restauração, eu não tinha muito entendimento do que viria a ser aquilo, e eu fiquei dentro de casa, as mensagens entravam no meu espírito quase que visivelmente, era como se eu visse frases entrando dentro da minha alma e do meu espírito. Eu sentia aquele impacto violento, como agulhas penetrando dentro do meu espírito. Eu ficava pulando sozinho dentro da casa, tonto, ia para a geladeira, comia, ia para o banheiro, ia para tudo que era canto, nervoso, com aquelas coisas que entravam dentro de mim. Por pouco eu não disse para Deus que eu não ia me meter com isso. O que Deus fez comigo primeiro, Ele chamou muita gente. Ele chamou Billy Graham, Ele chamou Benny Hinn, Ele chamou Josué Eriô, Ele chamou Silas Malafaia, Ele chamou Caio Fábio, Ele chamou grandes homens de Deus, mas não tiveram estrutura suficiente para suportar o peso desse ministério, que nos galardoa com cadeias e algemas e prisões. Ele não tinha estrutura para isso. Eu consegui suportar o peso desse chamado. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia sempre esteve para mim em primeiro lugar. Aí hoje eu venho, olho para grandes organizações, que pessoas estão... Tem pastores que estão dizendo que também podemos encontrar salvação na Igreja Católica. Imagina! E eu aí digo assim, só se eu encontrar salvação na Igreja Católica, porque a tua, seu pastor mercenário, pilantra, sem vergonha, está todo mundo condenado ao inferno, mesmo caminho que você. Aonde que tem salvação na Igreja Católica? E alguns dizem assim, mas são milhões de pessoas, será que está todo mundo enganado? Será não, está todo mundo enganado pelo diabo, o mundo jaz no maligno. Isso não é do nada, irmão. Tem que ter uma estrutura para isso, e a estrutura vem daqui, da glória desse livro, da glória desse livro. E tem pessoas que vêm nesse lugar e não despertam. Tem até visitantes que chegam aqui e dizem assim, pastor, eu trouxe aqui uma oferta, mas eu não estou vendo lugar nenhum para botar o dinheiro. Pastor, não pede oferta não? Está lá, meu irmão, a caixa está lá no final da igreja. E a pessoa vem um dia, vem outro dia, e vê que eu não estou nem aí para o dinheiro dela, eu não tenho nenhum interesse no dinheiro dela. O meu papo aqui, irmão, ora, conheça a Bíblia, eu ensino Bíblia nesse lugar, como em nenhum outro lugar do planeta você verá. Nenhum outro lugar do planeta você verá um ensino bíblico como que tem na geração de Jesus Cristo. Eu disse em nenhum outro lugar do planeta. E as pessoas, mesmo assim, depois de sentar nesse lugar, ocupar espaço, ainda assim não são capazes de se fundamentar na verdade que é anunciada deste livro. Preferem ficar por aí escravizadas, dando o seu tudo, levando rosa, levando túmulo para dentro da sua casa e acumulando maldição sobre maldição. Um dia um jovem passou por aqui e me contou a seguinte história. Ele veio num culto que eu estava falando, que Edir Macedo era um filho do diabo, um servo de Satanás, que a Universal é um templo do diabo. Aí ele saiu daqui e foi repetir. Falou que ele pegou um irmão e estava conversando com o irmão e começou a repetir as minhas palavras. E ele falou que se sentiu tão mal,
que naquela noite ele não conseguiu dormir. Aí no dia seguinte ele veio bater aqui desesperado, me perguntando o que ele fazia, porque ele falou aquilo e aquilo fez muito mal para ele. Ou seja, meu irmão, não adianta você querer repetir o que eu falo, você tem que ter a estrutura que eu tenho. O Edir Macedo, ele pode ser um mercenário para o meu entendimento, mas se ele não for para o seu, você não vai poder dizer isso. O Silas Malafaia pode ser um leiloeiro do povo de Deus, alguém que vendeu o rebanho de Cristo para os políticos, mas se você não tem essa estrutura, você não pode dizer isso. Eu posso, você não. Uma vez se deu um caso aqui, nós tínhamos uma pregação em um CD, em que Deus revelou, pega esse CD aqui, vai lá e entrega ao Silas Malafaia. Era uma época que o pessoal da igreja estava entregando CD para todo lugar, e eu questionei bem na hora da pregação, falei, por que qualquer um não pode levar esse CD para ele? E o Espírito Santo nos mostrou claramente o nível espiritual em que ele se encontrava, só eu poderia confrontá-lo, mais ninguém. Você entende o que eu quero fazer nesse lugar? Projetar o seu nível espiritual para você encarar a tudo e pisar em todos. Mas isso não vai ser, meu irmão, repetindo o que eu falo, vai ser estudando o que eu estudei, Bíblia, a palavra de Deus, tendo intimidade com Jesus Cristo no seu quarto. Tem mais, hein? Irmão, se você não quiser ouvir a verdade, meu irmão, você pode levantar a hora que você quiser, não precisa nem voltar mais aqui. Tem mais, hein? Tem gente aqui dentro que está perdendo as suas oportunidades de juntar galardão e ser abençoado no futuro. Depois, mesmo com faculdade, com bom emprego, vai passar o pão que o diabo amassou, porque hoje não está valorizando a estrutura que deveria ter. Está pensando que está olhando para o mundo, para esse mundo, selva de pedra, está olhando para isso aí e está pensando que é estudo, que é bom emprego, que nos sustenta? Meu irmão, servo de Deus, meu irmão, a Bíblia diz que os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que servem a Deus, de nada tem falta. As conquistas que Deus deu à minha vida, não são conquistas provenientes de canudos de faculdade, nem de bom emprego. A minha vida de emprego foi ser um escravo. Eu trabalhei como escravo no Bradesco, trabalhei como escravo no Centro Educacional da Lagoa, trabalhei como escravo no Transportes Futuro lá da Redentor, eu trabalhei como escravo a vida inteira. A minha libertação veio por causa deste livro. Que libertação que eu estou te falando? Eu não estou falando de libertação de parar de trabalhar, eu estou falando de libertação de ter as coisas supridas, porque muitos de nós, o que acontece? Rala o mês inteiro, chega no final do mês, você só tem o dinheiro para pagar as contas. Isto é uma escravidão. Quer que a tua vida mude? Quer que a tua história mude? Ou você está feliz da conta, porque o meu salário dá para pagar as minhas contas. Jesus Cristo te chamou para emprestar às muitas nações e de ninguém tomar emprestado, meu irmão. Esses ícones, eu quero falar desses ícones, que dominaram o mundo, meu irmão. Pessoas que, quando se falava no nome dessas pessoas, tem um livro do Benihim ali, caramba, tinha que ter milhares, porque senão não ia dar para todo mundo. Tem um livro, Billy Graham lançou um novo livro, tinha que ser milhares, as lojas tinham que estar lotadas, porque todo mundo queria comprar os livros do Benihim, do Billy Graham e outros mais, do Caio Fábio, que hoje é um palhaço falando só besteira na internet, um verdadeiro palhaço, um verdadeiro moleque. Caio Fábio não passa de um moleque, um herege sem sentido, falando um monte de baboseira, é isso que ele é. Então, quando se falava no nome dessas pessoas, era um referencial estupendo, era uma coisa, uma mega ação, era uma coisa, sabe, quando faziam aquelas cabaninhas das feiras dos livros, né, que todo mundo faz por aí, de tempo em tempo, as deles tinham que ter livro a balde, porque era muita gente para comprar o livro deles, e hoje ainda tem gente que compra. Aí venho eu hoje e digo assim, não passam de servos do diabo.
apóstatas, enganadores, hereges. Cadê o fogo do céu para me consumir? Cadê o Deus deles com fogo do céu para me consumir? Eles ainda têm que me ouvir por 4 décadas ainda, meu irmão. Eles ainda terão que me ouvir por 4 décadas. Eu ainda estarei falando para eles por 4 décadas. Eles podem clamar à vontade. Eles podem me entregar na mão do Deus que eles quiserem. Porque ultrapassar a mão do meu próprio Deus, ninguém ultrapassa jamais. Esses ícones, hoje o que nós temos? Temos o Benihim sentado numa cadeira de um lado e o Papa do outro. E temos declarações de Benihim dizendo, o Papa é um grande homem de Deus. Ora, como que o Papa é um grande homem de Deus? Como que homens de Deus podem estar a caminho do inferno, como o Papa, e ainda assim levando uma massa atrás de si? Como que pode? Mas antes que todo mundo visse com essa declaração, porque um crente que declara que um católico é homem de Deus, meu irmão, cava uma cova até o inferno e mergulha nela. Dizer que católico é homem de Deus, cava uma cova até o inferno e mergulha nela. Mas antes mesmo dessas declarações, eu já os chamava de filhos do diabo, enganadores e apóstatas. Sabe por quê, irmão? Porque temos que ter estrutura. A nossa vida precisa de estrutura. Nós nunca somos o que estamos apresentando num determinado dia. Se hoje nós fomos alguma coisa, o que fomos no dia de hoje significa que temos uma estrutura nos dias que ficaram para trás. Tem crente hoje que não sabe nem desmentir a doutrina da reencarnação. Tem crente hoje que se disser assim, me prova na escritura que a imagem de escultura é abominação a Deus. Ele não sabe. Tem crente hoje que não sabe desmentir essas doutrinas falsas que estão por aí. Ele não sabe desmentir nada. Ele não sabe jogar por terra nem sequer a doutrina da pedofilia, que é até um crime. Tem crente hoje que não sabe condenar as coisas mais óbvias pela palavra e acha que vai ser um restaurador. Meu irmão, enquanto a sua própria vida estiver precisando de restauração, você não pode restaurar nada. Primeiro você tem que se restaurar a si mesmo, para depois restaurar os outros e outras coisas. A primeira restauração tem que acontecer na nossa vida. Tem doutrinas por aí, meu irmão, que eu nem preciso ouvi-la mais profundo. Eu já vou rasgando o verbo e as pessoas, mas peraí, você não quer nem ouvir? Eu falo assim, já sei o que você vai dizer, você vai mencionar a passagem tal, não é? Pois é, está errada a tua interpretação. Eu já sei que você vai se basear ali. Está aí, Miguel Ângelo, o homem das predestinações. Como eu vi Batista e assembleiano abandonar suas congregações e irem para lá, porque eles eram predestinados. Quem prega a predestinação, meu irmão, não passa de um servo de Satanás, um filho do diabo, um apóstata. Mas tem crente que sequer consegue entendimento para desmentir. Aqui mesmo, nesse ministério, teve um jovem que veio conversar comigo. Não, pastor, que eu estive analisando, ele é um analista, né? Eu estive analisando os ensinamentos do Miguel Ângelo sobre a doutrina da predestinação, porque ele se baseia em Calvino, e então o que acontece? Então ele achou fundamento. Tem fundamento, eu disse assim, tem fundamento só se for no inferno, na mesa do diabo, que na mesa de Jesus Cristo não tem fundamento. Irmão, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, mas você que decide o quanto que esta palavra vai te envolver, o quanto ela vai fazer parte da sua vida e de toda a sua estrutura. Amém, meu irmão? Então atente para essa realidade. O que somos ou o que você é hoje é consequência do que ficou para trás.
Se você negligenciou, hoje você não é nada. Se você realmente levou a sério a sua caminhada do passado, hoje você tem estrutura, hoje você tem firmeza, hoje você é alguma coisa. Então, você quer ser alguma coisa no futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, você quer ser alguma coisa? Comece a montar as suas bases e a sua estrutura daqui agora! Senão vai passar mais 5 anos e você não vai ser nada. Muita gente se abalou quando eu falei aqui, meu irmão, aí no mundo, você faz 4, 5 anos de faculdade e se transforma num professor de matemática, de biologia, de química, de física. Com 6, 7 anos de medicina, você se transforma num médico, conhecendo toda a parte da miocardia, do coração, das traqueias, com 7, 8 anos de medicina. E tem crente que passa 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não é nada na Bíblia, nunca é capaz de ensinar nada, não conhece nenhuma doutrina, é um verdadeiro zero à esquerda que Jesus não pode contar com ele para nada. Você quer ser alguma coisa? Então comece a montar a estrutura da sua vida agora, já! E até aqui nos tem ajudado o Senhor.